Pessoal, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Pessoal que está online, eu só queria ajeitar a câmera aqui de um modo que eu visse vocês e visse eles aqui. Quando eu vou ver vocês, a minha cara fica subindo. A não ser que a gente pegue um coisa ali. Isso. Coloca ele aqui, ó. Então, mas será que ele para quieto aí? Mas não dá pra Não pôr. é. Não é. Não tá aí o Vai. suporte daí. E cadê o suporte? Então, não tá. Peraí. Vamos fazer assim, ó. Dá uma licença, por gentileza. Calma que o TI tá trabalhando, galera. Cadê o negócio aqui? Não tem, cadê o É trem? isso que eu tô falando. E você não trouxe? Só que se a gente fizer assim, ó. Vou fazer isso aqui. Certo? Aí. E agora a gente vai pegar um negócio para erguer aqui, ó. Tá. Aí, ó. Eu consigo ver todo mundo. Um minutinho, pessoal. Estamos trabalhando aqui para fazer uma melhora na câmera aqui por um problema que nós tivemos agora à tarde. É isso aí. É esses dois aí já dá. 100%. Tá pegando o negócio. Eu acho que precisa de mais um. Não, não. Aí, já deu. Só tem que... Aí, Ah, por favor, né, galera? Me contratem para ser auxiliar de vocês. show de bola. Pessoal que tá no online, ó. Valdir e Elaine, estão ouvindo bem? Tá legal? Pessoal, lembrando que quem quiser fazer perguntas, comentários, é só abrir o microfone que vocês podem falar. Tem o pessoal aqui que está presencial também, e a gente vai aproveitar e vai conversar com eles. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o professor Davi Montever. Tem alguns alunos aqui que estão nessa turma que eu ainda não conheço, que eu ainda não dei aula. Para mim vai ser uma alegria estar com vocês. Tá? Quem estiver assistindo online depois, sejam todos bem-vindos, tá? Eu comecei a estudar psicanálise tem por volta de 8 anos. Desses 8 anos, 5 são voltados para o ensino da psicanálise. Pessoal, a gente vai fazer uma correção hoje de grade curricular, tá? Por quê? Porque a matéria de vocês é a seguinte, está colocado lá escola francesa, um retorno a Freud. Essa matéria, na verdade, é do professor Montever, tá bom? Para eu enviei errado a aula, mas na hora que nós fizemos a gravação, nós vamos corrigir, tá? O próximo módulo, então, será a escola. Caiu o som aqui já. Hoje, nós vamos dar início ao módulo em que nós falamos sobre terapia infantil. Tá? Nesse módulo de terapia infantil, nós vamos abordar dois teóricos da psicanálise que foram importantes para o desenvolvimento do atendimento infantil, que é Donald Winnicott, que nós vamos falar na aula de hoje. Vamos usar a aula de hoje, um pedaço da próxima aula, e depois nós vamos finalizar com Melanie Klein, que foi quem conseguiu trazer o atendimento infantil na prática, tá? Freud tratou uma criança. Se vocês olharem lá, tem o caso do pequeno Hans. Mas Freud não tratou diretamente a criança. Ele trata o pai para tratar o filho, tá? Só foi uma correção, ele não trata o pai. É através do pai, da comunicação com o pai, que ele trata esse menino, tá? Uma história bem bacana que a gente pode comentar outra hora, mas não vem ao caso. Por quê? Porque os teóricos que nós vamos estudar aqui hoje, Donald Winnicott e depois, posteriormente, Melanie Klein, eles fizeram um atendimento direto com a criança. A nossa psicanálise, vocês já viram, mesmo quem veio de outro instituto, quem já estudava aqui comigo, a nossa psicanálise, ela se baseia na associação livre. O que é a associação livre? O paciente entra no setting analítico e lhe fala tudo que lhe vem à mente, tudo que vem à sua cabeça. Não tem julgamento, não tem interrupções, é o paciente falando livre. Quando a gente traz para o contexto infantil e a gente pensa no seguinte, eu vou ter um divã
e eu vou pegar uma criança, a criança mais nova que eu atendi tem 2 anos de idade. Vou pegar uma criança de 2 anos, colocar sentada no divã e vou autorizá-la a dizer tudo que lhe vem à mente. Essa criança vai falar tudo que lhe vem à mente? Ela vai achar isso uma coisa estranha, talvez vai achar chato, não vai entender nada com nada, né? Pode ser 2 anos, pode ser 5 anos, 7 anos, 10 anos, às vezes o adolescente de 12, de 15. A criança e o adolescente não vão fazer associação livre como um adulto, que é sentar ali e dizer tudo que lhe vem à mente. Muito pelo contrário, precisávamos, ou aliás, a psicanálise do passado precisava desenvolver uma técnica que conseguisse fazer a associação livre nas crianças. Por quê? Porque é através da associação livre que nós conseguimos, então, atingir aquilo que nós chamamos de inconsciente, né? E que é o objetivo da psicanálise, trazer o inconsciente para a consciência. A criança tem inconsciente? O inconsciente da criança já funciona? Sim. Desde cedo, o inconsciente da criança já está em funcionamento. Aliás, desde o parto, o ser vivo já pensa. Desde o parto, o ser vivo já começa a ter até fantasias, que nós vamos ver em Melanie Klein. Então, precisava de uma técnica em que conseguisse, com as crianças, fazer a associação livre e, consequentemente, o acesso ao inconsciente. Tá? A Ana Freud, por exemplo, que é filha do próprio Freud, pai da psicanálise, ela é uma psicanalista importante, principalmente quando a gente aborda tema da educação em psicanálise, a gente trabalha muito ela. Ela dizia que não era possível, por exemplo, atender crianças, porque o ego da criança era imaturo e não poderia fazer o processo de transferência. A Thaís e a Grazi, que estão presencial aqui, elas estavam discutindo aqui agora há pouco, que sem transferência não se tinha análise. E Ana Freud defendia esse ponto. Olha, a criança não tem o ego maduro para que ela possa transferenciar. E aí vem, então, Melanie Klein e consegue provar que a criança faz, sim, o processo de transferência e é, sim, possível atender a criança. Melanie Klein faz isso e... Obrigado, Thaís. Isso é uma água aqui para a gente. E mais interessante ainda é o Winnicott, que conseguiu, então, fazer o atendimento em bebês. Mas não só fazer o atendimento, como trouxe para a psicanálise novas teorias. Ele anula as teorias de Freud? De maneira nenhuma, ele complementa as teorias de Freud. Então, nós temos vários teóricos na psicanálise que vieram e complementaram a psicanálise. Lacan, que vocês vão estudar no próximo módulo, Bion, que eu estava falando aqui, e Jung, que vocês também vão estudar, se eu não me engano, logo depois de Lacan, né? São teóricos que vieram e trouxeram novas teorias para a psicanálise sem invalidar a teoria freudiana. Donald Winnicott e Melanie Klein, que nós vamos estudar nesse módulo, também fizeram isso. Tá? Então, nós vamos estudar o Winnicott hoje, as suas teorias, e Melanie Klein na próxima aula. E talvez você possa até dizer o seguinte: Davi, eu não vou trabalhar com crianças e com adolescentes. Tudo bem, não tem problema. Só que as teorias de Winnicott e de Melanie Klein funcionam tanto para a criança quanto para o adulto. A questão da terapia infantil não está em volta exclusivamente de uma teoria diferente, porque a teoria infantil não é diferente da teoria de Freud. A única coisa que é diferente é a prática. A teoria é a mesma, porém o Winnicott vem e complementa essa teoria, tá? Vamos lá. Quem era Winnicott? Quem foi Donald Winnicott? E olha que legal. Graças a Deus a gente tem aqui na sala, pessoal, eu não sei se vocês conseguem ouvir os alunos, mas a gente tem uma professora de inglês aqui. E ela vai traduzir para a gente. Olha, Winnicott nasceu em 7 de abril de 1896, quando Freud estava montando a psicanálise, quando ele estava escrevendo a interpretação dos sonhos para lançar em 1899, 1900. Era em 1896
que Donald Winnicott nasceu nessa cidade na Inglaterra chamada de Plymouth. Olha que legal, né? Thaís traduziu aqui para a gente. Plymouth. E é interessante a gente falar uma coisa aqui. Se vocês verem no slide, nós dizemos que o Winnicott teve uma infância feliz e bem estruturada. Eu não vou ficar lendo muitos slides, tá, pessoal? A gente vai correr um pouquinho, porque essa parte de bibliografia vocês podem ver depois. Mas é interessante que o Winnicott, nós podemos dizer que nasceu em um berço de ouro. Por quê? Porque o Winnicott nasceu de uma família financeiramente próspera, grande, com uma influência muito grande nessa cidade de Plymouth. Por quê? Porque o pai de Winnicott, que foi John Winnicott, ele foi prefeito dessa cidade por 2 vezes. Não sei se era um sistema de reeleição, se isso aconteceu em datas diferentes, mas fato é que o Winnicott se tornou filho do prefeito. Isso fez com que o Winnicott tivesse uma determinada influência sobre essa própria cidade onde ele está. Então, fez com que o Winnicott tivesse amigos famosos, cercado de pessoas importantes, porque era filho do prefeito. Tá? Tinha 2 irmãs mais velhas, teve muitos problemas com essas irmãs mais velhas, brigavam um pouco, tanto que a gente vai ver o Winnicott estragando o brinquedo das suas irmãs, e isso sendo importante para a teoria dele depois. Numa casa em que, deixa eu ver se já está aqui no slide, tá? Depois eu volto nesse slide aqui. Mas era uma casa cercada por mulheres, ou seja, lá na casa dele, ele tinha as irmãs, a tia Adélia, ele tinha uma babá que foi importante para a vida dele, ele teve a presença da babá até quando ela faleceu, que foi por volta da adolescência dele, foi com quem ele passou mais tempo. Tinha uma cozinheira, tinha uma governanta e outras copeiras na casa, tá? Ou seja, provavelmente tinha ali dentro da casa que eles viviam, que era uma casa grande, por volta ali de 10 pessoas, mais ou menos, se não for para mais. Sendo Winnicott, o seu pai, um dos únicos homens que existiam nessa casa, tá? Então, ele tem ali uma presença feminina muito forte na vida dele. Olha, deixa eu pular no pai primeiro, depois a gente vem na mãe, tá? O pai de Winnicott, gente, a gente já imagina hoje como é vida de político, com celular e tudo, na época também com certeza não era fácil. O pai de Winnicott era uma pessoa que não parava em casa, tá? Sempre cercado de trabalho, sempre cercado de atividades. Tá? Não tinha ali um tempo com o Winnicott. Quando existia esse tempo, por exemplo, que eu acho que está no próximo slide, era quando eles iam para a igreja e voltavam a pé. E o Winnicott aproveitava esse tempo com o pai para conversar, para adquirir conhecimento. Por quê? Porque o pai de Winnicott era uma pessoa muito culta, muito inteligente, e não só isso. Ele era um cara que incentivava tanto as filhas quanto o próprio Winnicott a liberdade de expressão e principalmente a busca pelo estudo, mas não só pelo estudo, pelas artes em si, música, pintura, teatro. Então, o Winnicott teve diversas dessas influências, principalmente pelo pai que ele tinha, que era uma coisa, até mesmo para a época, não muito comum, porque na época o homem ele tinha que seguir ali a profissão do pai. Então, se o pai era ferreiro, o filho ia, desde pequeno já, aprender as profissões de ferreiro. Se o pai era carpinteiro, mesma coisa. E aí a gente tem aqui o pai dele, que era prefeito, mas que, na verdade, ia no inverso, né? No oposto desse caminho, quando estava para o Winnicott a oportunidade de ele pensar o que ele queria, de ele ter essa liberdade de escolha, de poder ser quem o Winnicott quisesse, tá? Esse pai, então, era dessa maneira. Já a mãe de Winnicott já era um pouco diferente. Ela ficava em casa, cuidava dos filhos, mas não como a babá. A babá cuidava muito mais do que a própria mãe. Muito pelo contrário, o problema de Winnicott com a sua mãe é grande, porque a mãe tinha momentos depressivos e o Winnicott se sentia mal nesses momentos depressivos. Eu estava dando aula essa semana e eu disse para os alunos de onde eu estava dando aula. Normalmente, gente, depois até se vocês quiserem anotar, porque não está nos slides, apesar que nós vamos falar em Melanie Klein. Normalmente,
Quando você tem uma criança pequena em casa, todos os problemas que acontecem dentro de casa, essa criança acaba acatando a responsabilidade para ela. Então, por exemplo, se tem uma briga de casal em casa, a criança se sente culpada por essa briga de casal, dos próprios pais. Se o pai chega estressado porque perdeu um emprego ou porque alguma coisa não deu certo e ele começa a desabafar, começa a reclamar, a criança se sente culpada por isso também. É um mecanismo que nós vamos ver em Melanie Klein. Ou seja, tudo que há de ruim, que traz uma tristeza para o ambiente dessa criança, tudo que há de complicado, de conturbado, a criança passa a se sentir culpada por isso. E se sentindo culpada por isso, obviamente, ela fica ruim. E era isso que acontecia na casa de Winnicott. A mãe de Winnicott, de Donald Winnicott, ela tinha momentos depressivos. Quando ela tinha esses momentos depressivos, o Winnicott também ficava ali oprimido, se sentia mal, não se sentia bem. Ah, era uma preocupação com a mãe? É muito desse sentimento de culpa que estava nele. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Mas, apesar de tudo, a mãe de Winnicott era, sim, uma boa mãe, tá? Bom, a esposa de Donald Winnicott, ela traz algo muito importante. Ó, ela diz o seguinte: o lar dos Winnicotts era grande e movimentado, com muita atividade. Havia espaço para todos na grande casa e jardim, e não faltava dinheiro. Todos tinham um grande senso de humor. Ele não teve dúvidas de que era amado e experimentou no seu lar uma segurança que podia ter como evidente. Ou seja, a esposa de Winnicott, Claire Winnicott, que é a sua segunda esposa, ela então traz esse relato de que Winnicott teve ali o que nós chamamos de nascimento em berço de ouro. Uma vida próspera, né? Uma vida que nós hoje poderíamos dizer que era uma vida boa, tá? Então ele tinha uma vida financeira tranquila e, segundo a esposa dele, tinha uma harmonia dentro de casa, né? Apesar da mãe ter os momentos depressivos, Claire Winnicott vem dizer o seguinte: todos tinham um grande senso de humor e o Winnicott experimentou o amor, ou seja, apesar de tudo, parecia sim um lar harmonioso, tá? Olha, não vou ficar muito preso nos slides, tá, pessoal? Bom, Winnicott, então, por influência do seu pai, sempre teve grande gosto pela arte em si. Aqui nós colocamos pela música, mas é pela arte em si, tá? Gostava de pintura, gostava de teatro, tá? Ele tinha também um dom artístico. Isso aí era uma influência do seu pai. Era escritor, escreveu livros, escreveu artigos, trouxe casos de supervisão, mas principalmente com o seu lado artístico escrevia poemas. E olha que interessante, né? Em sua teoria, ele vê a criatividade como um colorir de toda atitude para com a realidade externa. Ou seja, isso aqui nós vamos ver durante as nossas aulas, né? Winnicott e Melanie Klein começam a descobrir uma maneira de trabalhar com a criança através do lúdico e do artístico. A criança, ela não faz associação livre através das palavras. Lembra? Eu falei, não vai dar para colocar uma criança no divã e pedir para que ela fale tudo que lhe vem à mente. Porém, eu posso dar um papel, eu posso dar uma caneta e pedir para que essa criança passe a desenhar bastante, pois é através do desenho que ela expressa os seus sentimentos e o seu inconsciente, tá? E, obviamente, através de outras brincadeiras que a gente vai falar aqui. Mas o importante é a gente ver que esse lado artístico de Winnicott também influenciou essa facilidade de tratar crianças, tá? Quando cresceu, estudou em instituições masculinas, por exemplo, colégios militares, frequentou a Marinha, tendo aí a oportunidade. Opa, deixa eu ver aqui. Andei foi demais aqui, pessoal. Leio bastante aqui.
frequentou a Marinha e serviu, pessoal, na guerra. O Winnicott esteve como enfermeiro na Primeira Guerra Mundial, mas ele entra depois. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Eu passei demais. Ele entra depois. Oh, meu Deus. Agora foi, ó. Agora vai. Quero ver no ir. Aí. Ele entra, então, na Primeira Guerra Mundial como enfermeiro, mas tem um contato com a psicanálise em 1935, ou seja, na Segunda Guerra Mundial, que já vai ali por volta de 1940, então o Winnicott ele já entra para tratar crianças e adolescentes cujos pais foram para a guerra e não voltaram mais. Tá? Eu passei isso aqui da boneca propositalmente, tá? Já vamos voltar. Então, nós temos no histórico de Winnicott isso. Participou de colégios militares e serviu à Marinha, sendo a Primeira Guerra Mundial como um enfermeiro, tá? E na Segunda Guerra Mundial já como terapeuta. Por quê? Porque Donald Winnicott foi médico, se formou em pediatria, para depois, então, estudar a psicanálise. Winnicott começa a estudar a psicanálise em 1935, após ter contatos com os textos de Freud. Contato com os textos de Freud. Tá? Teve como supervisora de seu trabalho na psicanálise, de seus atendimentos, a própria Melanie Klein. Nós vamos falar de Melanie Klein na próxima aula, mas só para vocês entenderem o peso da supervisão, Melanie Klein é considerada a segunda psicanalista, aliás, uma das psicanalistas mais importantes da geração de psicanalistas. Olha, pessoal, não, entra para cá. A gente está... Chegou mais uma aluna aqui no presencial. Tá? Então, é isso, pessoal. Eu não vou me prender muito na bibliografia de Winnicott, tá? Mas pontos importantes aqui para a gente trabalhar, que é bem legal. Bom, o Winnicott, ele desenvolve muito esse lado da criança, principalmente baseado na sua própria infância. Ele tinha na infância o que ele mesmo depois traz em sua teoria, apoiado muito em Melanie Klein, algo chamado de objeto transicional. Quem aqui é mãe? A Noemi já é mãe, a Grazi também. Agora a Grazi é vó. Não parece, né? Mas a Grazi já é vó. Quanto tempo tá o teu netinho, né? Uma menina. Como que ela chama? Heloíse. A Heloíse. Olha, a Grazi é vó, e quem aqui está na aula aí é pai e mãe, um avô e vó, vai saber disso também. A Noemi tem criança pequena, vai ver isso. A criança tem aquela fraldinha, certo? Que é aquele paninho. Dorme com aquele paninho, fica com aquele paninho o tempo todo grudado, arrasta aquele paninho para toda a casa, suja aquilo, né? Não pode nem lavar esse paninho. Esse paninho, às vezes, fica durante 1, 2, 3, 4 anos, às vezes 5, 6, 7, né? Carrega esse paninho, ou um ursinho, ou um bichinho, que é, na verdade, o que o Winnicott chamou de objeto transicional. O que é um objeto transicional? É um objeto que a criança passa a ter um apego, e é justamente esse apego que ela tem que transfere para essa criança segurança e proteção. Olha, às vezes o bebê está dando trabalho para dormir no colo. Você vem e joga aquela fraldinha por cima dele, aí ele descansa. É o cheiro daquela fralda, é o conforto daquela fraldinha que a criança passa a sentir. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, tá muito escuro, você joga o paninho que ela dorme, mas não é pela luminosidade, é porque trata-se de um objeto transicional. Eu já atendi pacientes, por exemplo, lembro de um menino que eu atendia de 10 anos, a mãe dele estava tendo um problema muito grande com ele, por quê? Porque a mãe dele decidiu doar alguns brinquedos e ele estava bravo, por causa de um ursinho que ele tem desde a infância. E ela disse assim, Davi, o ursinho está até encardido no armário. Ele não brinca com o urso nem nada, mas o urso é o objeto transicional. Ele tem 10 anos, mas aquele urso é importante para ele. Ele dorme abraçado com aquele urso, porque torna-se um objeto transicional. E o Winnicott, já na vida adulta, observa que ele teve isso. Não só ele, como as irmãs. Por quê? Porque as irmãs tinham as suas bonecas.
E a boneca fazia parte do objeto transicional. E num determinado dia, gente, olha que interessante. O Winnicott, que lembra que eu falei, tinha problemas com as irmãs, o Winnicott quebrou o nariz de uma dessas bonecas, de uma das suas irmãs. Ah, o Winnicott vai interpretar na vida adulta que isso foi um ataque simbólico, já que ele tinha problemas com essas irmãs, elas eram mais velhas e eles mais novos, e com certeza crianças ali brigam mesmo, né, tem os seus problemas. Então ele vai entender que mesmo que, entre aspas, acidentalmente tenha acontecido esse fato, o Winnicott percebe que ele faz ali um ataque simbólico. E olha a importância disso aqui. Por quê, gente? Porque olha só, o pai de Winnicott vem depois e conserta a boneca junto com o Winnicott e traz um ensinamento para o Winnicott dizendo, olha, ainda que involuntariamente exista o comportamento agressivo, ele pode ser controlado e superado. E aqui o Winnicott ele presta atenção em algumas situações importantes. A primeira delas, tá? Às vezes, quando uma pessoa acaba tendo um problema contra a outra e não pode atacar essa outra pessoa, ela acaba atacando um outro objeto, que é o caso da boneca. Ele não podia atacar as irmãs, mas ele vai e quebra a boneca. Davi, mas é acidental. Mas a gente vem estudando dentro da psicanálise sobre o nosso inconsciente, que ele guia as nossas vidas, né? O quanto que ele interfere na nossa caminhada. E aí, então, nós percebemos que esse acidental é entre aspas. E quem traz isso é o próprio Winnicott sobre uma própria atitude sua. Então, ele começa a dizer o seguinte: um ataque que você quer ter a uma outra pessoa e você não pode fazer, você acaba transferindo isso para outro objeto. Mas esse ataque pode ser controlado e pode também ser superado. Porque, olha, lembra que a criança passa a se culpar por tudo, né? Se culpa até pelo problema dos pais em casa. Normalmente, uma criança que não tenha lá nenhum transtorno, né? Vamos pegar aqui, entre aspas, hoje a gente está no mundo dos transtornos, né? Mas uma criança que vai ser neurótica, né? Ela comete um erro em que acaba se tornando um agravante por algum motivo, ela se sente mal depois, né? E ela precisa, com a ajuda dos pais, aprender a superar isso, para que essa culpa que ela sente na hora e esse peso não prossigam na vida adulta, e fica aquele adulto se sentindo culpado por tudo. Eu falei na outra aula sobre um vídeo que eu vi de um menino que ele bate a bicicleta em um carro. E ele vai até o dono do carro e diz: olha, eu bati a bicicleta no teu carro, eu venho com meu pai amanhã. E o dono do carro ficou encantado, porque o menino podia ter batido a bicicleta e fugido, né? Mas o menino estragou e procurou pelo dono do carro. No outro dia, o pai vai com ele, fala: ó, meu filho bateu no teu carro, eu quero que você veja quanto é, que nós vamos fazer o pagamento. E aquele dono do carro, ele fala para o pai: olha, parabéns pelo teu filho, porque ele podia ter fugido, mas não fugiu, ficou aqui, né? E aí, esse pai diz, não, ele aprende isso em casa, né? Veja quanto ficou, entre em contato comigo que nós vamos acertar. E depois de uma semana, o dono do carro não tinha entrado em contato ainda, o pai e o menino voltaram. Olha, já faz uma semana, você não passou o valor para a gente. E o dono do carro disse, olha, é tão caro que ficou que eu fiquei com vergonha. Mas quanto que é? Está em torno de R$ 500. Então tá bom, nós vamos pagar, é só passar o teu Pix. Eu vou pagar 250, o meu filho vai tirar do cofrinho dele e vai pagar os outros 250. E o dono do carro disse, mas é errado. Por quê? Olha, ele veio aqui, ele já assumiu o erro. Você vai tirar o dinheiro dele? Olha, justamente porque ele assumiu o erro, ele vai pagar só 250. Se não tivesse assumido, ele ia pagar os 500. Mas como ele assumiu, ele vai pagar os 250. Ou seja, acontece um erro, mas vamos superar o erro, vamos consertar o erro. Isso é que o Winnicott está falando através da atitude do pai.
Eu cometi um erro? Cometi. Acidental ou involuntário? Sim. Foi agressivo? Foi. Estragou um carro? Ficou caro? Ficou R$ 500. Mas esse erro pode ser superado. Então, nós temos essa vivência de Winnicott em que ele começa, então, a partir da sua própria infância, modelar aí o atendimento infantil e uma nova teoria sobre o comportamento da criança. A teoria de Winnicott, vou já passar aqui. O restante aqui, pessoal, vou mandar para vocês, mas é da biografia dele, tá bom? A teoria de Winnicott, ela está ligada na relação da mãe com o bebê. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção, quem está online em casa, e o pessoal que está aqui. Faltou o Gessiniel aqui hoje, né? A sua dupla. Nós temos aqui, em Winnicott, essa relação mãe-bebê, que depois, aí sim, Grazi, olha que bonito, vai se tornar a relação analista e paciente. Bion fala uma coisa muito interessante, tá? Nós vamos estudar ainda. Bion fala de algo chamado continente e conteúdo. Bion vai dizer o seguinte, que o bebê tem um conteúdo e precisa depositar em um continente. E olha, todo mundo presta atenção nisso, que isso é importante. O que é um conteúdo do bebê? O bebê tem lá, por exemplo, uma ansiedade, que ele não sabe lidar. E essa ansiedade vem, o bebê passa a ter uma crise de choro. Às vezes, por exemplo, porque ele quer dormir e não está conseguindo dormir. Então, o bebê, como não está conseguindo dormir, fica irritado. E esse bebê, então, ele pega esse conteúdo e precisa de um continente para depositar esse conteúdo. E, normalmente, esse continente é chamado de mãe. Então, o bebê, diante de uma angústia, uma ansiedade, daquele choro descontrolado, ele espera que a própria mãe consiga organizar esses sentimentos bagunçados dentro dele. Como que a mãe faz isso? Olha, a mãe acorda, coloca o bebê no colo, torna o ambiente calmo, e aí vai tranquilizando o coração desse bebê até que ele dorme. Essa é a relação mãe e bebê. Já viram que muitas vezes a criança está nervosa, está chorando bastante, a mãe pega e a mãe, por não conseguir fazer o bebê parar de chorar, ela fica mais nervosa ainda, e a mãe mais nervosa ainda deixa o bebê mais nervoso ainda. Ou seja, ele trouxe um conteúdo e não teve continente. Quando a gente vem o Winnicott, ele começa a falar dessa relação mãe e bebê, e depois nós falamos da relação analista e paciente, é que depois, na clínica de vocês, o paciente vai chegar com um conteúdo e ele espera encontrar no terapeuta esse continente. É o que o Winnicott vai trazer aqui também, tá? Olha, o bebê, a relação mãe e bebê é uma relação importante para o futuro do ser humano. Essa relação vai ter problemas. Nenhuma relação mãe e bebê é perfeita. Não existe. Essa relação vai ter problemas. É por isso que existe a psicanálise, para ajudar o indivíduo a resolver aquilo que ficou para trás. Então, o paciente vai entrar no teu set analítico, vai entrar no teu consultório, na tua sala, como o bebê procurou a mãe no dia da sua angústia. Responsabilidade que vocês têm. Calmar o choro da criança que está gritando dentro do adulto. Mas por que o Winnicott pega, então, da relação mãe-bebê? Primeira coisa que ele fala é o seguinte, olha, o bebê, ele tem um potencial que vem desde o seu nascimento, que está dentro dele para amadurecer. Porém, de certa forma, ele não consegue fazer isso sem alguma ajuda. Não quer dizer que ele tem um potencial para amadurecimento que ele irá fazer isso sozinho. Não, ele precisa de alguém, principalmente na primeira infância, né? Vamos chamar aqui de primeira infância. A Grazi está com a netinha dela, a netinha da Grazi não sabe fazer o próprio mamar, não sabe fazer a própria comida, depende de um adulto, não sabe trocar a própria fralda, né? Então,
Tá nas fraldas ainda? Ou já saiu? Tá na fralda. Não sabe trocar a própria fralda, então precisa de um adulto. Durante um tempo da vida, vai necessitar de um adulto para determinadas atividades. Então, a criança tem um potencial para o amadurecimento, mas não quer dizer que esse potencial vai ocorrer sozinho. Precisa de um fator muito importante, que o Winnicott chama de ambiente facilitador. E a partir, então, desse ambiente facilitador, nós vamos estudar a sua teoria. Agora eu pergunto, pessoal que está online também, o que é um ambiente facilitador? A Thaís disse aqui que é um lugar de acolhimento. Então, o pessoal do chat aqui está bem quietinho. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá legal? Manda um joinha aqui para mim. Tá bom, Davi. Apareceu aqui o Márcio e o Valdir. Márcio, o que é um ambiente facilitador para você? Lembrando que aqui a gente não tem certo e errado, tá, pessoal? Aqui nós estamos todos estudando. O que é um ambiente facilitador, pessoal? É um ambiente onde a criança tem a disposição para poder crescer, se entender, fazer aquilo que tem vontade, né, Davi? Se descobrir ali, né, um ambiente onde ela tem um espaço dela, né, como criança. Legal, bacana. O Márcio trouxe aqui um espaço de liberdade para o crescimento, certo, Márcio? Correto, Davi. A Grazi disse aqui que as necessidades delas são supridas. Vamos lá, Valdir. Ô, Davi, eu vejo assim, a gente tem um cultinho na igreja, né? E aí a gente desenvolve todo um trabalho bem didático para eles poder interagir, né, com a aula, para eles gravar mais, né? Então você tem que entrar nesse campo, né? Tentar trazer o máximo de figuras, né? Linguagem, figura de linguagem, para tentar deixar eles bem à vontade, para que aí eles possam ter a confiança de interagir conosco, né? Perfeito. Perfeito. Ó, o Valdir traz um negócio aqui que é bem legal, né? A Noemi trabalha com criança aqui na igreja. Thaís, você já cuidou das crianças na igreja já ou não? Já deu. Eu dei aula de criança também, na igreja A também. Thaís também. E o Valdir trouxe aqui. Já cuidou de criança na igreja, Grazi? Já cuidei. Todo mundo aqui, ó que legal. Valdir, ó que bacana. E realmente, né? A gente traz para a criança. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, tá, pessoal? É mais fácil trazer uma mensagem para a criança do que para o adulto. O adulto é muito difícil. Agora, ô Valdir, me responde uma coisa, por favor. Você é pastor, certo? Faz um joinha para mim. Sim, Legal, bacana. Ó. Pastor Valdir. Pastor, é mais fácil trazer para as crianças ou para o adulto? com certeza. Tem dia que eu estou no culto, eu vou pegar a palavra, eu oro para eles ir para o culto e eu falo, rapaz, dá vontade de subir, porque é no segundo andar, né? Dá vontade de subir lá e dar aula para as crianças lá. Porque o que eles veem de retorno, né? Que os pais falam a semana inteira, meu filho está pregando para mim, meu filho conta a historinha, meu filho quer fazer os desenhos, eles querem interagir o máximo, né? Eles são muito abertos, né, para receber. Sim, é bem legal. Obrigado. É bem legal, é bem bacana. A gente vê que eles gravam mais a mensagem do que o adulto, né? Você fala você conta a história da Arca de Noé hoje para as crianças, daqui 2, 3 semanas eles vão vir perguntar da Arca de Noé de novo. O adulto chega segunda, terça-feira, já esqueceu da mensagem já, né? Então, realmente, aí a gente vê isso, né, Valdir? Essa interação que as crianças têm. E aí é aquilo que o Márcio, a Grazi, a Thaís, o Valdir falaram. Ah, a Noemi está aqui também, a Noemi tem criança. Noemi, aqui eu vou perguntar para ela aqui. Noemi, tua casa é um ambiente facilitador? É sim, ó, tá bom? É sim. Tá criando os meninos com todo amor e carinho. Bora, Mar. O Winnicott, gente, obrigado, Thaís. Adriana vai ser o corte. Ah, a gente passa. Eu gosto dela e... Ó, um microfone aberto aí, pessoal.
a gente passa a ter... Eu não sei se alguém está tentando falar comigo. Às vezes eu estou cortando a pessoa, né? A gente passa a ver o seguinte, em Winnicott, que esse ambiente facilitador, que eu acho que não é comigo. Então, fechou o microfone de todo mundo aqui, depois vocês abrem, pessoal. Quando vocês forem falar, pode abrir, tá? Esse ambiente facilitador é um ambiente que fornece cuidados suficientemente bons. E olha, vamos fixar essa palavra aqui na teoria de Winnicott. Se vocês quiserem anotar, quem está em casa, quem está aqui, suficientemente. Essa é a palavra. E eu posso até trocar essa palavra por equilíbrio. Ou um ambiente que forneça cuidados de uma maneira equilibrada. Quando nós temos um ambiente que é equilibrado, então nós temos esse amadurecimento do bebê, consequentemente do ser humano. Problema aqui. Deixa eu ver se está aqui. Problema. Aí eu pergunto de novo. Eu vou abrir de vez em quando aqui para eu ver o pessoal aqui, que às vezes eu não vejo. Eu estou vendo só o Márcio e o Valdir e a Helena. Vou abrir aqui. Problema acontece o seguinte. Os ambientes hoje, eles são equilibrados? Aí que vem a problemática. Os ambientes são equilibrados? Pessoal, eu não sei aqui quem está presencial pode levantar a mão. Quem tiver no online, manda aqui no chat para mim. Quem quer trabalhar com criança e adolescente? Vocês têm vontade ou não? Aí tem. Tem vontade, Noemi? Ou só com adulto? Só com adulto? Tá bom. E aí, Graça? O Márcio tem vontade, Márcio? Criança e adolescente? Show. Tem vontade, pastor? Legal. A Michelle também. A Michelle já trabalha com criança e adolescente, certo, Michelle? Michelle já trabalha. Olha só. Sim. Show de bola, Michelle. Olha só. Deixa eu falar uma coisa aqui. Até quem vai atender o adulto tem que trabalhar com a criança que está dentro do adulto, né? Então não tem escapatória. Trabalhar. E os adultos são verdadeiras crianças, né? Vocês vão ver pela frente que os ambientes que as crianças crescem não são ambientes equilibrados. Vou dizer uma coisa, Graça. Eu atendo criança e adolescente. Eu converso com muitos pais. E os pais perguntam para mim assim, você é pai? Eu sou. Eu tenho uma filha de 4 anos. E eles dizem assim, nossa, certeza que a criação da tua filha é perfeita, porque eu ajudo outros pais a criarem os filhos. A única vantagem que a Manuela tem é que ela já nasceu fazendo terapia. É a única. Dentro da minha relação com a minha filha, eu sou pai, não sou psicanalista. Então, eu me questiono, será que o ambiente que eu proponho para a Manuela é um ambiente equilibrado ou suficientemente bom? Talvez também não seja. E quando vocês estiverem na clínica, é isso que vocês vão pegar, é isso que vocês vão trabalhar. Um monte de ambiente que está em total desequilíbrio, onde não é um ambiente suficientemente bom. Então, nós precisamos entender que quando entra uma criança, um adolescente ou um adulto, Noemi, quando entra um adulto no nosso set analítico com problemas, ele vem de um ambiente que foi desequilibrado ou não foi suficientemente bom. Davi, como que eu defino um ambiente equilibrado ou um ambiente suficientemente bom? Para isso, pessoal, vamos... Sumiu o meu slide. Voltou. Para isso, a gente vai entender a teoria do desenvolvimento de Winnicott, baseado em 3 aspectos. Tá? Vamos trabalhar para a gente ver os 3 aqui. Eu vou pedir para alguém ficar de olho na hora para mim, que eu estou sem relógio. Tá? A gente para 10h30 hoje, né? Brincadeira. Bom, brincadeira.
para 9h30. 3 aspectos. Vamos ver se a gente consegue falar dos 3 hoje já, tá? A teoria do desenvolvimento depende do estágio de desenvolvimento dessa criança, tá? E nós vamos ver isso aqui agora em Freud, que nós já vimos, vamos repassar bem rápido. Essa teoria do desenvolvimento, ou o amadurecimento do bebê, também está relacionado ao ambiente em que essa criança está desenvolvendo e ao tipo de mãe que essa criança tem. Eu tô aqui, olha, o Gessimiel pisou na bola comigo hoje. Eu tô aqui, Márcio, só cercado de mulher. Com exceção da Thaís, as outras 2 são mães. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quando a gente for falar nos tipos de mãe, a gente vai incluir a figura paterna também, tá? Porque o pai também tem uma importância muito grande. Quando o Winnicott desenvolveu a sua teoria, ali, né, meados de 1930, dali para frente, aliás, 1935, ele estava ingressando na psicanálise. Daí para frente, né, 1940 e por aí, era um mundo em que existia função de lei e função de amor. A quem pertencia a função de amor? A mãe. Por quê? Porque a mãe ficava em casa, não trabalhava para fora, e ela tinha a responsabilidade de cuidar da casa e cuidar dos filhos. Ou seja, ela é a função de amor. Aí, existia a função de lei, que cabia a quem? Culturalmente, as mães cometem um erro muito grande, olha, quando você tiver filho, Thaís, não cometa esse erro. Você já está aprendendo psicanálise para não cometer os erros. As mães cometem um erro muito grande que fortalece essa imagem de amor e de lei, que é aquele erro assim, o filho apronta e a mãe não tem pulso com o filho. Ela pega e fala o seguinte: quando seu pai chegar em casa, nós vamos conversar. Aí o que nós temos? O fortalecimento dessa imagem do pai como função de lei. Da minha mãe eu não vou ter medo, ela não vai fazer nada, mas se contar para o meu pai, aí é perigoso. Só que no mundo moderno que nós estamos hoje, o pai sai para trabalhar e a mãe também sai para trabalhar. O mundo hoje é diferente. Necessitava da mulher sair para o ambiente de trabalho, e foi muito bom. Mulher no ambiente de trabalho. Então a função de amor passou a ser de quem, Graça? Antes era da mãe, agora é de quem? Dos 2. Função de lei, Noemi, era do pai? Agora é dos 2. Tá? Então, quando nós falarmos dos tipos de mãe, nós estamos falando dos pais também. Está escrito mãe, eu fico falando de mãe e eu acabo apanhando aqui depois. Mas o pai também tem uma importância muito grande. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente vem para Freud, Freud trabalhou o desenvolvimento da criança também. Mas Freud trabalha o desenvolvimento da criança naquilo que nós chamamos de maturação biológica. Ou seja, a criança passa por 5 estágios, 5 fases, que depende de uma maturidade até mesmo fisiológica para que essa criança avance de um estágio para o outro. O Winnicott também necessita de uma maturidade até mesmo fisiológica, porém, diferente de Freud, mas não invalida a teoria freudiana. A teoria freudiana, acredito que está todo mundo lembrado, é a teoria do desenvolvimento psicossexual, que está em volta das fases. Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital. Todo mundo está lembrado disso? Ou alguém tem dúvidas? Posso correr com isso? Pessoal que está no online, posso correr com isso aqui? Ou vocês querem relembrar um pouquinho das fases? Posso correr, né? Legal. Olha os dedinhos fazendo joia. Legal, bacana. Vamos correr um pouquinho aqui, então. Isso nós temos em Freud. Freud fala das fases psicossexuais. Que, olha, tá nos slides de vocês. Acabando a aula, eu vou mandar no grupo. Tá bom, pessoal? Mas está aqui nos slides de vocês. Então, a gente não precisa ficar preso em Freud. Vamos para o Winnicott, que o Winnicott também diz que
o desenvolvimento da criança começa, então, pelos estágios que vão se desenvolver. E ele dividiu isso em 3 estágios. Lembra? Em Freud, nós temos 5 fases. Em Winnicott, nós temos 3 estágios. Eu devo acreditar em Winnicott ou em Freud? Nos dois. Ninguém está invalidando ninguém aqui. O Winnicott está complementando Freud. Olha, o Winnicott está trazendo, primeiro, uma fase chamada de, aliás, um estágio chamado de dependência absoluta, que vai do 0 aos 6 meses. Outro estágio chamado de dependência relativa, que vai dos 6 meses aos 2 anos. E, por fim, independência relativa, que são dos 2 anos até o fim da vida. Que são esses estágios, tá? Bom, quando a gente fala de dependência absoluta, é quando a criança, então, nasce e vai durar até ali os 6 meses de idade. E é óbvio, né? A própria palavra já diz, dependência absoluta. Quando a criança nasce, gente, o que a criança consegue fazer sozinha? Absolutamente nada. Tá? Nada e nada mesmo. A criança, para mamar, precisa da mãe. Seja amamentação no peito ou seja na mamadeira. Ou qualquer outro meio. Essa criança não consegue fazer isso sozinha. Tá? A criança precisa tomar banho, ela não faz isso sozinha. Quando a gente chega ali mais ou menos com 1 ano e pouquinho, a criança já está mais firminha. A gente coloca na banheira, ela para sozinha. Aqui não. Aqui eu não dei banho na minha filha. Eu tinha um medo tão grande. Um pacotinho pequeno daquele, se eu coloco na banheira, escorrega da minha mão, eu tinha muito medo. Por quê? Porque nessa idade, você tem que segurar a criança com todo cuidado, com todo jeito, para dar o banho nela. Ou seja, a criança não consegue fazer absolutamente nada. Tá? Então, olha, é uma fase que está relacionada ao início da vida e aos cuidados essenciais. O que são cuidados essenciais? Para a gente entender isso aqui de uma maneira bastante interessante. A alimentação dela é um cuidado essencial, certo? O que mais além da alimentação dela? A higiene dela. A criança pode ter uma diarreia, que criança quando nasce tem uma diarreia atrás da outra, né? A criança pode ter uma diarreia e ficar ali, a diarreia ali? Não, tem que limpar e tem que limpar rápido, senão assa o mundo da criança. Então, precisa ter um cuidado com a higiene. O que mais é cuidado essencial da criança? Alimentação, higiene, medicação, né? A saúde dela. Aí a Thaís trouxe algo muito importante, afeto, né? Essa criança precisa de afeto, a criança precisa de carinho. O filho não é uma máquina, um robô, precisa de colo. A hora que a criança chora, precisa de atenção. A hora que a criança engasga, precisa de atenção, de cuidado. A hora que a criança está com frio, precisa que alguém vá lá, coloque uma roupinha que abrace ela. A hora que vem a primeira cólica, essa criança precisa de acolhimento. Ou seja, é cuidado essencial o emocional dela também. Tá? É neste momento que a criança começa a ser inserida no mundo externo. E este tem um papel decisivo para a sua formação emocional. Então, vamos entender uma coisa, gente. O caráter da criança, a personalidade da criança, aliás, do adulto, caráter do adulto, a personalidade do adulto já começa a ser formado ali, a partir do momento que sai da barriga da mãe. E o que acontecer, nós estamos vendo isso aqui em Winnicott, e Melanie Klein fica mais conturbado ainda. E o que acontecer nesse momento aqui vai definir o futuro dessa criança. Isso aqui é muito sério. Por quê? De novo, quando eu tenho esses cuidados essenciais aqui funcionando, eu passo a ter um ambiente facilitador. Mas esses cuidados nem sempre acontecem dentro do lar. Davi, os pais e a mãe deixam de alimentar a criança? Às vezes sim. Tá? Ou alimenta em excesso.
que é o que acontece. Eu atendi uma paciente, gente, que veio para mim porque uma nutricionista mandou, ela estava com problema de obesidade. E ela disse assim: eu acordo no meio da madrugada e eu tenho que comer doce. E eu como muito doce de madrugada. É só quando eu como doce e volto, é só quando eu como doce que aí eu consigo voltar a dormir. Se eu não comer doce, eu não durmo mais. O que aconteceu com essa pessoa e por que ela não consegue parar de comer doce? Porque na infância dela falaram uma besteira para a mãe dela, que a criança tinha que mamar de hora em hora. E ela perguntou: e se minha filha dormir? Tem que acordar e dar mamar. E aí ela passava a acordar a criança. Quando a criança é acordada de madrugada, a criança acorda irritada, porque não queria acordar. E aí coloca uma mamar, ela volta pro peito, ela começa a acalmar. Então ficou ali, fixado na mente dessa criança, que quando ela acorda de madrugada ruim, é só por via oral, comendo algo gostoso e prazeroso, que ela vai conseguir acalmar e dormir de novo. E assim, essa paciente não conseguia sair da obesidade. Então, olha, esse cuidado essencial, que a gente chama aqui, se a gente não fizer ele de uma maneira equilibrada e adequada, de repente, o cuidado demais acaba se tornando um problema na vida adulta. Então, eu volto lá. O que é um ambiente suficientemente bom? Um ambiente equilibrado, onde tem equilíbrio. Mas a Thaís falou aqui do fator emocional, do afeto, do carinho que a criança deve ter. E aqui nós temos um outro problema também, porque nós estamos vendo crianças que estão sendo desprezadas, rejeitadas, deixadas de lado, ou com o seu crescimento terceirizado, né? Hoje a gente tem aí uma babá eletrônica para a criança mesmo, que é o celular, é o tablet. Minha filha, hoje, ela já sabe fazer tudo no tablet. O mundo é assim hoje, então nós temos que ficar bem de olho, que de repente o afeto e o carinho são deixados de lado. Ou cria-se para essa criança um ambiente totalmente conturbado. O que é um ambiente totalmente conturbado? Olha lá, tá o bebê de 3 meses tentando dormir no colo da mãe, enquanto a mãe discute com o pai, vira aquela gritaria, e o bebê sente isso, o bebê percebe. A gritaria, a briga, tudo isso vai influenciar a vida adulta do bebê. Então, essa fase de dependência absoluta já começa a formar o caráter do bebê e, principalmente, já começa a moldar ali o seu emocional. Chega na vida adulta, nós temos adultos mais ansiosos, nós temos adultos com raiva, nós temos aí N situações que você vai investigar, de repente você descobre que isso vem ali de um miolo de nascimento dessa criança, bem lá no comecinho. Ou seja, a dependência absoluta refere-se ao fato do bebê depender totalmente de quem faz o cuidado chamado maternagem, que normalmente é a mãe. Mas Davi cresceu num orfanato. Tem alguém ali que faz a maternagem. A criança que cresce no orfanato não fica sem cuidados. Ah, mas é diferente de quem tem uma mãe exclusiva, com certeza. E a criança que cresce no orfanato vai ter dificuldades no futuro. Mas todas as crianças vão ter. Não existe criação perfeita. Mas existe alguém que faz a maternagem. Ou seja, o bebê é dependente totalmente de um adulto. E uma coisa muito interessante que o Winnicott começa a falar aqui é que nesse momento de dependência absoluta, o bebê não tem reconhecimento da mãe como um corpo externo ou de quem está fazendo a maternagem, né? Para a criança, para o bebê que está na dependência absoluta, esse negócio chamado mãe, pai ou quem cuida é, na verdade, uma extensão dela mesma. Ou seja, ela ainda não tem o eu configurado, ela ainda não se vê totalmente como indivíduo, porque ela não vê também o outro. O outro é um pedaço dela. Então, o bebê, ele tem, na verdade, uma extensão chamada mãe. Em Melanie Klein, a gente vê isso também de uma maneira interessante. O bebê, ele enxerga um seio só, não enxerga uma mãe. E o Winnicott está dizendo isso, que o bebê não tem consciência de si mesmo e nem do outro.
E olha que interessante. Em Lacan, que vocês vão ter o mês que vem, vocês vão ver que um indivíduo só existe a partir da visão do outro. Se não tiver o outro para enxergar, o indivíduo não existe. Olha, eu pergunto para a Grazi e para a Thaís aqui. Aqui no presencial, gente, tem 3 alunos, tá? A Grazi, a Noemi e a Thaís. E eu pergunto para a Grazi e para a Thaís, a existência da Noemi aqui agora é real ou não? É real, certo? E a Noemi só é a Noemi porque nós estamos enxergando ela e porque nós a chamamos assim. A Noemi é mãe. Por que a Noemi é mãe e a Thaís não é mãe? Por quê? Porque a Thaís não tem filho. Quem dá o título de mãe para Noemi? Foi ela mesma que se disse eu sou uma mãe? Não. A Noemi tem 2 filhos. Gente, não parece. Se vocês um dia verem a Grazi aqui, vocês vão desacreditar que ela é vó. Mas quem deu o título de vó para a Grazi? Foram as pessoas na rua? Não. Foi um outro indivíduo. Ou seja, enquanto o bebê não reconhece o outro, ele também não é gente. Ele também não se vê. É o outro que me dá o título de ser humano. É a partir da visão do outro. O bebê não tem consciência de si mesmo na dependência absoluta, e muito menos do outro. Só quando ele começar a enxergar o outro que ele vai enxergar a si mesmo. E aqui é muito importante também, que nós vamos ver mais para frente, que se esse bebê não tem o olhar da mãe voltado para ele, dificilmente ele se enxerga como indivíduo. Isso para o resto da vida. Então, isso aqui se torna algo muito sério, tá? Muito conturbado, muito complicado. Quem me dá o título aqui de professor? Vocês que são alunos. Quem dá o título de aluno? Eu que sou professor. Então, o bebê, na dependência absoluta, não consegue enxergar dessa maneira. Para o bebê, o ambiente interno e o externo são uma coisa só. O que para nós é um lugar, um objeto, uma pessoa, o que para nós pode ser um lugar, um objeto, uma pessoa, ou o que sentimos. Para o bebê é tudo uma coisa só. Ou seja, se eu tomar uma facada no peito, eu tenho reconhecimento de que um objeto de fora me doeu. O bebê não tem esse tipo de reconhecimento. Se ele queima a mãozinha, por algum motivo, ou cai, ele acha que tudo é uma coisa só. Que tudo vem dele mesmo. E olha como a gente carrega isso para a vida adulta, né? Existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Não sei se vocês sabiam disso. A dor é algo inevitável. O sofrimento é opcional. A gente opta por sofrer. A dor é inevitável. Se uma faca te corta aqui agora, dói? Dói. Uma faca corta o meu braço, dói. Agora, daqui a pouco essa dor passa. Eu faço um curativo e a dor passa. Eu tenho a opção de escolher sofrer por essa facada. A Thaís me deu essa facada. Eu não acredito que a Thaís fez isso comigo. E aí eu fico remoendo isso dentro do meu coração. Ou seja, o sofrimento eu escolho. Você passa com o carro na perna de um cachorro, dói, ele sai mancando. Mas quando passa a dor, ele volta a brincar com você. Porque ele não guarda mágoa. O ser humano guarda essa mágoa. Aí sofre. Por que ele guarda essa mágoa? Porque ele pega essa dor que era inevitável, usa esse mecanismo do bebê em transformar tudo uma coisa só e fica guardando sofrimento dentro dele. Para sempre. Tenho raiva daquela pessoa que me prejudicou. Você perdoa ela? Não, não vou com a cara dela, não quero mais saber dela. E fica corroendo o sofrimento. Isso é um fator que vem ali da infância.
quando o interno e o externo passam a ser uma coisa só. E eu já deixo de enxergar o ambiente externo. Eu já deixo de enxergar aquilo que é externo. Olha, para o bebê torna-se tudo uma coisa só. Para o bebê, a dor de barriga da cólica é a mesma dor do dente, é a mesma dor da fome. É uma coisa só. Quem que está promovendo isso? Ele mesmo. Tudo é dele para ele. Essa é a fase de dependência absoluta. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Pessoal que está no online aí, dúvidas? Deixa eu ver a cara do pessoal online. Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui então. Saindo então dessa dependência absoluta ali nos 6 meses, então o Winnicott vai chamar de dependência relativa. Que oração está aí? Só para eu não me perder aqui. Ah, tá aqui, 8h40. Então, entramos na fase de dependência relativa, que é quando o bebê começa a tomar conhecimento de si mesmo, como eu, e conhecimento de que há outro. Ou seja, agora o bebê consegue enxergar a mãe na sua totalidade. Em Melanie Klein, a gente vê a mesma coisa, tá? Porque o Winnicott tem muita influência de Melanie Klein. Agora o bebê enxerga que tem mãe e agora enxerga que tem pai, tá? E aí ele começa a tomar conhecimento do mundo interno e do mundo externo de forma separada. E principalmente é agora que o bebê passa a se enxergar, tá? E olha, o bebê começa, pulei aqui. Dependência relativa, isso. É agora que o bebê passa a se enxergar. Então, você pode ver que nessa fase o bebê começa a ficar mais carinhoso. O bebê começa a responder à troca de olhar com mais carinho. Você pede para o bebê fazer uma careta, ele faz. Você brinca com o bebê, ele dá uma risada, né? Porque agora ele está te enxergando. Dependendo de como é a criação desse bebê, ele tem um apego maior no colo da mãe e do pai, tem dificuldade de ir no colo dos outros. Porque se ele não reconhecesse o outro, ele ia no colo de qualquer um, porque colo seria uma coisa interna, mas agora não. Ele reconhece que tem o outro. Tá? Continua chamando de dependência porque ele ainda continua dependente. Tá? Ele ainda não consegue cuidar de si mesmo. Mas é interessante que com 2 anos tem a independência relativa. Aí ele cuida de si mesmo? Não, mas ele já tem uma autonomia sobre si mesmo, o que já é bem diferente, que é o que a gente entra aqui agora. Olha, independência relativa. O bebê começa a tomar conhecimento de objetos externos, do mundo externo baseado no princípio da realidade. E aí a gente volta naquilo que nós chamamos... Deixa eu só ver uma questão aqui interessante, tá? Isso mesmo. Independência relativa. O bebê começa a tomar conhecimento do mundo externo, baseado no princípio da realidade. Vocês lembram, lá em Freud, no começo de Freud, que nós temos algo chamado de princípio do prazer, que é quando a criança nasce. O que é princípio do prazer? O princípio do prazer está ligado ao id, onde a criança busca só pelo quê? Pelo próprio prazer, certo? Então, por exemplo, a criança, na busca do princípio do prazer, ela quer mamar, ela chora, até que o mamar vem. Quantos anos tem o Davizinho? 2? 3? É mãe recentemente, está com um filho de 3 anos. Olha só. Quando o Davi nasceu, Márcio, e eu conheço o Davi aqui. Quando o Davi nasceu, foi para casa, com 15 dias ele chorava de madrugada, a Noemi ia lá e dizia assim, Davi, são 3 da manhã. Agora não é hora de mamar. Volta a dormir que 7 horas da manhã eu venho e continuo te dando mamar. Acontece isso, Noemi? Acontece nada, né? Acontece, Graça? Não, o bebê chora e enquanto não for saciada a fome dele, não resolve. Isso nós chamamos de princípio do prazer. Eu quero tudo independente de qualquer circunstância. Eu quero aquilo e vou ter aquilo. O princípio da realidade
que vai sendo ingressado conforme a criança vai amadurecendo, ele traz essa noção de tempo e espaço. Olha, agora é de madrugada, então é hora de dormir. Então a criança vai tomando uma idade que ela dorme a madrugada inteira, ela já não acorda mais de madrugada. Ela vai, toma o leite dela e beleza. E aí ela tem ali 1 ano e meio, 2 anos, aí ela fala, eu quero mamar, meio-dia. A mãe fala, estou terminando o almoço. E ela espera pelo almoço. Agora ela tem o quê? Ingressado nela o princípio da realidade. Ou seja, tem uma realidade. Tem horário do almoço, tem horário do café da tarde. Eu quero aquele brinquedo. Hoje nós não vamos levar aquele brinquedo. Ah, eu quero entrar na loja. Pode escolher um brinquedo. Agora ela tem noção do que é um. Quero levar 3. Não, você vai escolher um, tá? Ela vai escolher um. Isso é princípio da realidade. E é na independência relativa que, então, esse bebê vai ingressando no princípio da realidade. Tá? É a partir do conhecimento do mundo externo que ele passa a ter e da sua independência relativa. Tá? Essa independência relativa, que a gente teve o quê? Dependência absoluta, dependência relativa, independência relativa. Independência absoluta. Tem? Não. O ser humano nunca irá chegar na independência absoluta. Por quê? Porque, olha, quem hoje... Vamos pegar aqui a nossa vida adulta. A gente se vira sozinho? Não. É impossível. Impossível. Por quê? Você vai comer alguma coisa. Você consegue se virar sozinho? Não. Por que que não, Davi? Porque se você for no mercado comprar comida, alguém teve que fazer a comida. Outro vai ter que vender. Outro vai ter que embalar numa sacola. Você chega na tua casa, você vai cozinhar, alguém fez a panela. Alguém forneceu água. Alguém fornece o gás. Ou seja, a independência absoluta é inatingível. Depois da independência relativa, por que relativa? Porque eu não sou totalmente dependente. Eu tenho uma certa independência. Olha, a Thaís hoje veio sozinha para cá. Saiu do trabalho dela, precisou de alguém trazer a Thaís? Não. Aliás, precisou sim. Veio a pé ou o ônibus trouxe? Então, o motorista trouxe. Olha, a Thaís não precisou que a mãe dela carregasse ela no colo até aqui. Ela precisou, ela mesma decidiu entrar no ônibus, ou seja, olha, ela tem uma independência. Ela escolheu entrar dentro do ônibus. Mas ela chegou sozinha? Não. Alguém trouxe ela para cá. A Noemi veio sozinha? A Noemi já tem uma casa. Já é adulta, já é dona de casa. Mas ela tem uma independência absoluta? Não. Alguém teve que trazer ela aqui. Certo, Noemi? Eu não sei se você veio a pé. Mas se a Noemi veio a pé também, alguém fez o asfalto. Alguém fez o calçado. A Grazi veio sozinha de carro. Alguém comprou o carro. Ou alguém... Ah, mas a Grazi comprou o próprio carro. Porque ela trabalhou para alguém para ter dinheiro. Ou seja, a gente não consegue ter uma independência absoluta. Agora, é através, então, é na independência relativa, já vindo das outras fases, dos outros estágios, que esse bebê, agora criança, vai começar a ter a sua identidade. Antes ele não enxergava nada, o seu próprio eu, e agora ele começa a ter o seu próprio eu. Não tem independência absoluta, mas já tem uma independência e já tem o seu próprio eu. Esse próprio eu é formado através desse olhar da mãe. É a confiabilidade da mãe que possibilita ao bebê a constituição de identidade. E com isto, a mãe possibilita o estabelecimento de sentido de realidade e de existência. Olha o papel fundamental da mãe no bebê. É através. E lembra que eu falei que não ia falar só da mãe, do pai também. É através, então, do cuidado do pai e da mãe que agora o bebê começa a existir como ser humano.
E o que que é essa confiabilidade que possibilita isso para o bebê? É o olhar e cuidado da mãe. E isso vai tornar o bebê um ser humano. E isso nós entendemos como um amadurecimento dentro de um ambiente facilitador. Agora, são estágios que nós falamos aqui que nem sempre acontecem na vida do indivíduo. Nem sempre a mãe traz as necessidades básicas, ou o pai, e nem sempre tem esse olhar para essa criança. Quem participa muito de supervisão aqui, eu não sei quem está aqui no grupo, mas eu tenho uns alunos que participam muito de supervisão que os meus pais dão. A Thaís é uma que participa. Não sei quem são mais alguém que participa. Mas a gente pega muitos casos, e principalmente, minha mãe é uma psicanalista que só fala em Winnicott, ela gosta. É o winnicottiana. Ela sempre fala, olha, esse paciente não teve o olhar da mãe na infância. Por isso que ele é um paciente sem identidade. Isso é possível, Davi? Isso é possível. A gente pega pacientes ali na clínica que não se enxergam como ser humano. Vive ali, talvez, baseado numa espécie de função dos outros do que de si mesmo, por falta desse olhar da mãe na infância. Dúvidas, pessoal? Bora. Como que funciona essa independência relativa com neurodivergência? Normal. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa. Por quê? Vamos pegar aqui o caso do autista, certo? Por muito tempo, lá no passado, diziam que o autismo era a responsabilidade da mãe. Era a falta de olhar da mãe. Você vai ver até alguns teóricos da psicanálise defendendo essa ideia. De que o autismo era a falta de olhar da mãe na infância. Nesse miolinho aqui. E era chamado até, se eu não me engano, de síndrome da geladeira, algo assim. Porque eram crianças que possuíam mães mais frias. Mas essa teoria foi quebrada. Por quê? Porque, na verdade, o neurodivergente é um transtorno do próprio cérebro. É uma questão fisiológica. O cuidado dessa criança, o olhar do pai e da mãe ainda são importantes, e não vai alterar. A questão dos transtornos é que trazem para a criança um mundo diferente. Mas ela ainda passa a ser um ser humano. Por exemplo, eu tenho uma filha autista. Tem horas que ela quer viver só no mundo dela, mas ela reconhece que ela tem pai e mãe, e aí você mostra uma fotinha para ela e você fala, quem que é essa daqui? Manu. Ela sabe que ela é um ser humano também. Entendeu? Ou ficou mais confuso ainda? Respondeu? Sim. Certeza? Tá com uma cara de que não Não, respondeu. porque assim, eu tava. Quando eu decidi fazer essa pergunta, seria no caso da independência. Ok, nós não somos completamente independentes, mas neurodivergentes, dependendo do nível, tipo, do grau de necessidade, eu estava cogitando que não houvesse esse tipo de independência. Ok, ele reconhece ele mesmo como um ser humano, ele já passou da primeira parte da dependência absoluta, e ele não acha mais que o próximo é uma extensão dele, ele reconhece que ele é um ser humano, mas mesmo assim ele tem um nível de dependência, mesmo sendo física. Ele alcança essa independência relativa? Ele alcança a independência relativa por quê? Porque a gente tem que tomar um cuidado de não entender a independência relativa como um ser humano que se vira sozinho. Por exemplo, tem um caso de uma autista na internet que ela é nível 3 de suporte. Ou seja, ela depende muito de alguém. E o que caracteriza ela ser nível 3? Porque ela não lembra de comer. Então, ela tem hoje, de quem que ela depende? Ela conseguiu desenvolver um mecanismo muito simples, que é o despertador do celular. Da meio-dia tá lá, horário de almoço. Ela não sente fome. Então, ela vai morrer se ela não comer. Então, da meio-dia toca o despertador. Aí ela fala, bom, o importante é que eu vá comer. Ela é nível 3 de suporte. Isso não torna ela dependente absoluta ainda. Tá? Se você pegar, eu vou usar minha filha como exemplo, porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Beleza, minha filha não saiu da fralda ainda. Ela depende da gente nesse quesito. Ela não pede para ir no banheiro. Certo? Mas, por exemplo, o chocolate que ela gosta, você pode dar na mão dela, ela vai comer sozinha.
Ela vai se virar e vai comer sozinha, entendeu? Então, um neurodivergente alcança a independência relativa. Agora, a gente pode pegar um caso, por exemplo, é que hoje tem tratamento para tudo, né? Então facilita mais ainda. Mas eu tinha uma tia, a Lena, que tinha síndrome de Down e não tinha tratamento na época dela. Tia-avó. A gente tinha tia-avó. Então você vê que existia uma dependência gigantesca dentro dela. Obrigado, né? Existia uma dependência gigantesca dentro dela. Mesmo assim, ela ainda sabia comer sozinha, ela ainda fazia coisas sozinha, entendeu? Então sempre tem uma independência relativa, mesmo no neurodivergente. Vai lá, Cris, pode falar, abre o seu microfone e solta a voz. Eu acho que o termo independência relativa, a palavra relativa, independente do grau de transtorno que a criança possa ter ou de dificuldade, vai depender da resposta do indivíduo, né? Da forma como ela vai enxergar, né? De que forma ela vai ler. Porque, de repente, algumas coisas simples para o indivíduo vai ser difícil, mas para outros, mesmo tendo essa divergência, ele vai ser capaz de fazer. Eu conheci, por exemplo, uma menina com síndrome de Down. Ela era capaz de tocar todos os instrumentos que você imaginava de ouvido, entendeu? Mas ela Sim, tinha a sua dependência na afetividade, né? Ela ia na padaria, conseguia comprar pão e trazer um troco tranquilamente. E também depende também, Davi, essa questão nesse intervalo aí que você colocou, é, como é que eu vou dizer, do ambiente que essa criança vive e os estímulos que ela tem, que isso é muito importante. De acordo com o ambiente, se realmente é suficiente bom, né, e adequado para aquela criança, né, ela consegue ir além, apesar de todas as dificuldades dizendo não, ela consegue ir além em outros aspectos que uma criança que não tenha diagnóstico nenhum, talvez seja incapaz de chegar. Então depende dos estímulos, depende do ambiente, né, e depende da capacidade da criança em ler aquilo e entender aquilo. Então tem muita coisa, por isso que é relativo, é muito relativo, não dá para engessar todo mundo, né? Depende da resposta de cada um. e aí, Cris, olha, vocês entenderam a Cris ou não? A Cris, ela trouxe aqui que isso depende da resposta de cada um. Porque aí a gente pega, ó, a dúvida da Thaís é muito interessante, que a Thaís diz o seguinte, olha, neurodivergentes, né? Vão encontrar a independência relativa? Se tiverem esse ambiente facilitador, sim. Aí a Cris traz um ponto, olha, depende do olhar justamente dessa criança e do que foi dado para a mãe dessa criança ou para o pai. Porque aí, Thaís, olha que interessante, a gente pode ter crianças que não são neurodivergentes que não alcançam a independência relativa, por falta de olhar da mãe na infância. Isso também pode acontecer. Porque aí às vezes a gente fica muito preso nisso, né? A gente olha pessoas que têm dificuldades e ó, essa pessoa é bem mais dependente. Isso, de fato. Mas eu posso pegar crianças, entre aspas, vamos colocar aqui, porque o conceito de normalidade é muito grande, entre aspas, normais, e dizer o seguinte, olha, essa criança não alcançou independência relativa. Tá? Cris, você está com a mão levantada ainda? Quer falar mais alguma coisa ou não? Então, e em contrapartida, no mesmo grupo, né, comunidade que a gente estava, também tinha uma outra criança na mesma faixa etária, com síndrome de Down, e que não falava, porque ela não teve o ambiente facilitador e ela não teve os estímulos necessários para desenvolver. Então, se questionavam por que essa desenvolveu tantas aptidões, né? E em algum aspecto até a gente falava assim, nossa, ela é um gênio, ela faz coisas que eu não faço. E a outra sequer conseguia se comunicar. Então, a gente vê que a questão do ambiente, dos estímulos e do olhar de quem tem a questão da paternagem ou maternagem, o ambiente ali, né, que cumpre aquele papel, é importantíssimo. Né? Hoje em dia, a gente vê pessoas com síndrome de Down trabalhando em caixas Sim. de banco, banco não, em supermercado, estão casando, estão tendo uma vida relativamente
se sustentando, morando sozinho. Então, a gente vê que esses estímulos e esse olhar diferenciado hoje, né, que não tinha em alguns anos atrás, ele traz um diferencial para que ele se torne uma dependência relativa, né? É lógico que talvez eles vão ter que ter sempre um olhar de alguém para eles, né? Mas eles conseguiram uma independência relativa. Perfeito. Olha, o pessoal que estava aqui comigo ano passado, vocês tiveram uma aula de psicanálise e educação com o Juscelino, né? Vocês lembram um filme que ele passou aqui? Da Ellen Keller, né? Olha, quem não assistiu, pessoal, assista. Da Ellen Keller, que era... Você não estava aqui, Grazi? Estava assim. O da menina que era cega, surda e muda. E aí ela Olha, aprendeu através de uma professora que escreveu no nome dela. a menina era cega, surda e muda. E ela terminou a vida como escritora, certo? Teve o olhar de alguém. Acho que foi, né? Se foi uma filosofia. Cega, surda e muda. Né? Então, a gente tem esse ambiente facilitador, que não era facilitador para ela, né? Mas alguém vem e traz ela para um ambiente assim, modifica toda essa história dela. Muito chique, né? Depois vocês pesquisam, pessoal. Ellen Keller. Muito bacana a história dela. Pessoal, dúvidas ainda? Pessoal que está no live. Ô, Cris, a sua mão ainda está levantada? Mais alguma? Eu vou abaixar, Davi. Não, fique em paz. É só porque eu vejo aqui, eu vou perguntar para não ir cortando. Legal. Vamos continuar aqui. Então, pessoal, essa é a questão que o Winnicott traz sobre os estágios de desenvolvimento. Agora, esses estágios, como a Cris acabou de citar aqui, dependem de um ambiente facilitador. E o ambiente facilitador tem como característica central a confiabilidade no que concerne a relação mãe-bebê. Essa confiabilidade está relacionada ao carinho, afeto e cuidado que essa mãe traz para esse bebê. E aqui eu vou incluir já a figura do pai também, tá? É um ambiente que conta com a presença da mãe ou de um cuidador. Pode não ter a mãe, pode ter o pai, pode não ter o pai nem a mãe, pode ter uma avó, pode ter um tio, pode ter o tio do orfanato. Existe ambiente facilitador sem um cuidador? Não, não existe. Tá? Agora, Davi, todo ambiente é facilitador? Não. Tem eu sempre falo disso aqui, vou repetir de novo. Tem um documentário que chama-se, eu acho que é Anjo do Mal. Eu acho, agora eu não lembro. É uma criança que foi abusada pelo pai desde a sua infância. E aí descobriram os abusos. Essa criança, junto com o irmão que era bebê, foram parar num orfanato, um casal de pastores adotou. Só que essa menina veio com tantos transtornos ali nela já, vou chamar de transtornos aqui, tá? Mas tantas experiências ruins, tantos traumas dessa relação com o pai, que desenvolveu nela ali, eu não vou nem chamar de psicose, vou chamar de perversão mesmo, tá? Ela tinha o prazer de espetar o irmão com agulhas e outras pessoas, até na própria igreja ela colocava ali taxinhas nos bancos quando as pessoas iam sentar. Tem uma história dela, se eu não me engano, que ela chama a mãe e fala: mãe, tem um passarinho lá com um ninho, tem 5 filhotes. Quando a mãe adotiva já chega para ver, os 5 filhotes já estão mortos, ela matou todos. E conta que dormia o pai e a mãe e o irmãozinho mais novo, o bebê, trancados dentro de um quarto com medo dela, para gostar de brincar com faca, com essas coisas. E aí a importância da terapia, né? Vocês vão ver no vídeo.
Depois vocês podem pesquisar no YouTube. Ela passou por um processo terapêutico. Mudou a vida dela? Muita coisa. Ela não tem tanto afeto, mas quando conta essas histórias da infância, ela se emociona. Mas ela gosta de espetar os outros, isso nunca saiu dela. Mas usou aquele mecanismo de sublimação. Hoje ela é enfermeira, continua espetando os outros, mas agora dentro da normalidade da sociedade. Ou seja, quando ela nasceu, não teve ambiente facilitador. E olha que legal, e quando não tem um ambiente facilitador? Quando não tem um ambiente facilitador, tem vocês que vão cuidar desses pacientes. Eu não, porque eu estou aposentando daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco eu não atendo mais. Mas vocês sim, tá? Vão cuidar dessas crianças, muitas vezes até adultos, né, que chegam vindas de ambientes que não tinham a presença desse cuidador, ou que existia a presença desse cuidador fisicamente, mas não emocionalmente ali, que é o que a Thaís citou. A criança, nas suas necessidades básicas, precisa de afeto. E no afeto a gente inclui carinho, conforto e segurança. Essa criança acaba não tendo. Então, esse ambiente já não se torna facilitador, porque não tem esse equilíbrio. O ambiente facilitador conta com uma mãe, ou com um pai, ou ambos, ou conta com um cuidador que nós chamamos de suficientemente bom. E esse ambiente precisa ser favorável, ou seja, o ambiente facilitador é o que nós chamamos de suficientemente bom. Agora, vamos pensar nessa palavra aqui. Suficientemente bom. O que é ser suficientemente bom? E nós já estávamos falando ali atrás, né? Olha, palavras do Marshall possibilita ali uma liberdade de expressão. Ou seja, tem ali um processo de maturação, integração e de autonomia de forma contínua. Tá? Era um ambiente que o próprio Winnicott cresceu. Um ambiente em que o pai lhe dava liberdade de expressão, de escolha. É um ambiente em que, quando tem de corrigir a criança, quando tem que fazer uma correção, essa correção é equilibrada. Vocês lembram, por exemplo, quando surgiu a lei da palmada no Brasil? Lembra disso ou não? O Brasil tem uma lei hoje chamada de lei da palmada. Caramba. Desculpa, pessoal. Engasguei. Bebe mais água. Pronto. No Brasil, então, existiu a lei da palmada. Engasguei para valer, hein? João, você corta essa parte da gravação. No Brasil existe a lei da palmada. A lei da palmada ela foi extremamente questionada. Por quê? Porque, poxa, a palmada sempre foi um método de correção das crianças. E você tinha adultos na época que diziam assim, olha, eu apanhei no meu pai e da minha mãe e isso fortaleceu para eu ser o adulto que eu sou hoje. Ah, legal, eu também apanhei na infância. Mas a lei da palmada não foi criada para o pai e a mãe que sentavam e corrigiam o filho com algumas chineladas. Apesar de que eu, depois da psicanálise, acho que isso também não é necessário. Enxergo por outra maneira. Tá? Mas eu. Por que existia a lei da palmada, então? Porque eram crescentes os números de violência doméstica dos pais para com os filhos. Os pais espancavam os filhos. Um ambiente suficientemente bom, ele tem o quê? Ou um ambiente facilitador, ele tem o quê? Uma correção, por exemplo, equilibrada. Eu lembro que quando eu apanhava, nossa, eu não esqueço disso até hoje. Não estou dizendo que é a forma correta. Minha mãe fala que hoje eu não me corrigiria assim, se eu fosse criança hoje.
Mas eu aprontava, minha mãe dizia, você vai apanhar, certo? E era um roteiro para apanhar. Minha mãe sentava, pegava ali um texto da Bíblia, falava para corrigir o filho com a vara, e aí eu apanhava depois disso. Tá? Um ambiente equilibrado, ele fornece correção com equilíbrio. Eu sempre falo para os pais, qual é o objetivo da correção? Não, meu filho aprender algo, certo? Eu preciso que meu filho aprenda algo, e aí eu vou corrigi-lo, então. Eu falo muito com os pais sobre castigo. Qual que é o objetivo do castigo? Meu filho repensar aquilo que fez de errado. Tá bom. Quanto tempo é o castigo? 15 dias. E aí eu me pergunto, e às vezes pergunto para os pais, mas ele precisa de 15 dias para repensar o que ele fez de errado? Isso parte de um equilíbrio. Quando o ambiente é equilibrado, o filho precisa cada vez mais, vamos ver se não vai ficar confuso, cada vez mais de menos dias de castigo. Porque logo ele reconhece que aquilo que ele fez foi errado, ele já vem, pede perdão e tenta corrigir, igual o menino da bicicleta. O menino da bicicleta teve um castigo? Teve que pagar uma parte do dinheiro ali. Mas olha, equilibrado. O pai poderia ter tirado tudo dele, mas não tirou. Não tirou tudo e nem deixou de tirar nada. Tem um equilíbrio nisso. Tem uma conversa, esse menino aqui, que eu citei do vídeo, ele tem um ambiente tão equilibrado na sua educação que ele não ficou com medo de ir lá e chamar o cara e dizer, eu bati no teu carro, vou vir com o pai aqui amanhã. Agora, por que que a criança, por exemplo, mente? Porque ela é ruim? Medo. Atendi um casal de pais, ele disse, nossa, nosso filho mente muito. Falei, tá com medo de vocês. Agora, por que que o filho tem medo do pai? O que está acontecendo para que um filho tenha medo de um pai? Isso torna-se muito sério. O ambiente não é facilitador. Se o filho está precisando mentir, é porque não houve, olha, está no slide aqui, ó. Não houve essa, deixa eu ver, confiabilidade na relação mãe-bebê. Quando o filho precisa mentir, precisa esconder ou precisa fugir, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A culpa é dos pais ou de quem está cuidando. Essa é a verdade. Atendi um casal de pais que a mãe dizia assim: a nossa filha não conta para onde vai. Por que que ela não conta para onde vai? Ela tem medo de contar. E isso faz com que a pessoa minta. Ninguém mente por ruindade. Davi, mas ele não se torna um mentiroso? Aí vai se tornar um mentiroso. E aí vai usar da mentira como um mecanismo para se dar bem. Né? Mas já aprende ali da infância. Ninguém com 30 anos decide, vou ser mentiroso para me dar bem. Não, isso já vem da infância. Ali da infância, a criança precisa criar esse tipo de mecanismo. Agora, eu lembro, olha que legal, eu não quero citar aqui, eu falo para os alunos que estão no online, para vocês, eu não quero citar religião aqui, mas eu estudei teologia, então eu gosto de pegar coisas da Bíblia, não para citar a minha religião, mas para citar histórias importantes. A gente tem na Bíblia a história do filho pródigo. O filho pródigo sai de casa, apronta todas e decide voltar. Esse menino, olha, essa história é muito linda. Por quê? Porque esse menino volta para a casa do pai com uma lição já aprendida. Ele já volta com medo. A atitude do pai é de um ambiente equilibrado. O pai poderia ter batido nele quando ele volta? Poderia. O menino gastou tudo, arrebentou com o dinheiro. O menino, o pai poderia ter dito: não, você não entra mais aqui em casa? Poderia. O menino acabou com todo o dinheiro. O pai poderia, por exemplo, ter dito, ter falado assim: não, você vai trabalhar com os empregados até você repor todo o dinheiro que você gastou. Poderia.
Mas olha, o equilíbrio do pai. Não, esse menino já aprendeu uma lição. Para que que eu vou dar outra? Para que que eu vou dificultar mais ainda a vida desse menino? Então, esse pai mostra ali uma correção equilibrada. E aí nós temos um outro irmão, em que o pai também é equilibrado. O outro irmão reclama. Olha, eu acho errado o que o senhor fez. O filho foi embora, gastou tudo. Ele chega e dá uma festa. Para você também tem, quando você quiser. Quando você quiser, a casa já é tua. Isso é, gente, ambiente suficientemente bom. E como nós dissemos aqui, o ambiente suficientemente bom, ele precisa do quê? De uma mãe, um pai ou um cuidador suficientemente bom. Então, aqui nós temos os dois tipos de mãe, tá? Que é a mãe suficientemente boa e a mãe insuficientemente boa. E vamos incluir aqui a figura paterna também. O que é uma mãe suficientemente boa? Olha, para o Winnicott, a base para o estabelecimento do ego é um suficiente continuar a ser. Essa suficiência de continuidade só será possível através de uma mãe suficientemente boa. O que é uma mãe suficientemente boa? Opa! E agora eu fui para todo lado de novo. Vou voltar aqui. Voltei. O que é uma mãe suficientemente boa? E vai ficar mais fácil quando a gente olha aqui. Em contraste com a mãe insuficientemente boa, a mãe, ou o pai, ou o cuidador, está atento às necessidades do bebê. O insuficientemente bom não está atento a esses cuidados do bebê. Quais são as necessidades do bebê? Vocês já disseram aqui: a alimentação, higiene e o afeto. O bebê precisa disso. A mãe suficientemente boa, ela está o quê? Atenta a esse acontecimento. Não só está atenta a esse acontecimento, mas atende quando o bebê precisa desse cuidado. Ele é atendido. Os bebês não são atendidos quando são cuidados, Davi? Não. E sem perceber, as mães cometem alguns erros, que nós vamos falar em Melanie Klein também. Eu vou repetir o mesmo exemplo em Melanie Klein. Eu não sou contra, nós não vamos entrar aqui em movimento político nenhum, pelo amor de Deus. Mas existe uma linha de pensamento que a mãe tem que acabar o preconceito da amamentação. A mãe tem que ter o direito de amamentar em qualquer lugar. Legal. Aí, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir para Campinas, no Shopping Dom Pedro, sábado, 8 horas da noite. A praça de alimentação é praticamente impossível de achar lugar. É lotado. É um ambiente conturbado e confuso. Aí, o casal vai passear com um bebê de 5, 6 meses. Está amamentando ainda, sendo amamentado. Esse bebê começa a chorar de fome. A mãe procurando um lugar para sentar, o pai procurando um lugar para comer. E essa criança, a mãe decide amamentar bem ali, no meio da praça de alimentação. Aí eu pergunto para vocês, essa mãe está sendo suficientemente boa ou insuficientemente boa? Ela não está criando nem ambiente propício a isso. Por quê? Porque, olha, a Thaís disse, a criança precisa de afeto. A mãe não consegue dar atenção nem afeto no Shopping Dom Pedro, naquela confusão. É confuso, é conturbado o ambiente para a criança. E isso se torna insuficientemente bom. Tem 2 filhos em casa, um filho mais velho e um bebê. A mãe precisa amamentar e o outro começa a chorar de ciúmes. A mãe até tenta fazer esse papel de suficientemente bom, mas o ambiente torna-se conturbado, porque tem a outra criança reclamando, tem o filho chorando, querendo mamar, a mãe tentando amamentar enquanto briga com o filho mais velho, e às vezes o pai está assistindo televisão, nem se importando com o que está acontecendo. Olha a importância da figura do pai.
Às vezes o marido chega estressado do trabalho, já começa a brigar com a esposa. Lembra, eu falei para vocês lá no começo da aula, a criança sente tudo. Tudo para a criança é pesado, se culpa por tudo. Deixa de ser pais suficientemente bons. E torna o ambiente não mais ambiente facilitador, mas ambiente conturbado. E aí o ambiente conturbado já passa a prejudicar a maturidade dessa criança. De novo. Então, a importância que esse pai acaba tendo nessa relação, nesse suficientemente bom. Passa a ser um ambiente insuficiente em coisas pequenas, que a gente nem percebe. Coisas que fazem parte do dia a dia e a gente não percebe. Agora, olha só que interessante, mais interessante ainda. As crianças encontram pais e mães insuficientemente bons em diversas circunstâncias. Isso é normal. Quando nós chegamos no setting analítico, aí nós lidamos com uma outra situação. O terapeuta precisa também ser suficientemente bom. Vou contar uma coisa engraçada para vocês. Engraçado, tá? Meu pai teve num congresso de psicanálise e eu vou contar porque essa aula não sai daqui. Só ficam para vocês. Meu pai teve num congresso de psicanalistas. Ele dá aula para uma instituição da Bahia. E esse congresso foi no Rio de Janeiro. E ele encontrou com vários alunos lá, que estavam se formando. E uma das alunas era do Rio de Janeiro, e agora ela já era psicanalista, e um dos pacientes foi vê-la, ganhando ali o seu certificado, o seu diploma, né? E o paciente disse assim, foi dar um abraço nela, depois estava próximo do meu pai, de outro psicanalista, ela disse, olha, essa mulher tem transformado minha vida. E eu estava tão mal hoje, só de ver ela aqui eu já estou ficando bem. E a terapeuta disse, você quer um abraço? E deu um abraço no paciente ali. Isso não é suficientemente bom. Não pode. Foi além da normalidade. Em contrapartida, o paciente entra dentro do setting analítico, e eu vou falar aqui coisas que até eu já cometi. O terapeuta esquece do paciente. Não, já aconteceu, já fiz muito disso. O paciente atrasa. Já fiz. Às vezes cometo os mesmos erros ainda. Não tenho nem problema em falar. Mas isso me torna insuficientemente bom. E quando acontece isso, Davi, aí a gente leva para a supervisão, para aprender a corrigir isso. Por quê? Porque as pessoas estão vindo de ambientes conturbados e ali, no setting analítico, precisa ser um ambiente facilitador. Precisa se tornar um ambiente suficientemente bom. Caso contrário, isso se torna um problema. Dúvidas, pessoal? Olha, uma mãe insuficientemente boa é aquela também, é o ambiente também em que a criança não tem rotina, né? É cuidado por várias pessoas. Eu vou fazer um comentário aqui, porque hoje a gente está no mundo também da creche, né? É errado mandar para a creche? Não. Na creche, a criança tem que disputar a atenção da cuidadora com outras crianças. Mas tem um pós-creche, que a mãe vai lá, o pai vai lá e pega esse bebê. Agora, olha só. Vou fazer uma defesa às mães aqui agora. Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro e coitada da mulher, né? A mulher ainda chega e tem que cuidar de casa. E o homem, ele fala uma coisa que eu sempre falei também, a gente tem que tomar cuidado, né? O homem vem e fala que é uma ajuda, mas não é ajuda, é responsabilidade do pai também, né? Mas a mulher chega cansada, estressada de um dia difícil de trabalho, ainda tem que fazer janta e cuidar do filho. Muitas vezes o pai não ajuda. Essa mãe fica estressada, não cuida dessa criança direito, estressa o pai também, que ele poderia ter ajudado, ter facilitado, e aí se torna um pai insuficientemente bom,
faz da mãe suficientemente boa e faz do ambiente não facilitador ou insuficientemente bom. E esses são as crianças, adolescentes e adultos que nós vamos pegar, certo? Pessoal, essa aqui é a base da teoria de Winnicott. Nós vamos continuar ela, vamos finalizar na próxima aula e também falar de Melanie Klein. Mas eu quero saber, pessoal do online, deixa eu ver se eu consigo colocar o pessoal do online aqui. Deixa eu tirar o chat. Ó, vocês estão vendo até minha cara aqui agora. Se eu consigo fazer uma coisa aqui. Pessoal do online, dúvidas? Deixa eu mudar isso aqui. Nenhuma? Estou vendo aqui o Valdir, a Elaine, a Michele, o Márcio. Comentários, pessoal? Pode falar, Valdir. Ô, Davi, de tudo que, né, a gente tem acompanhado, tanto que a gente tem uma família na igreja que passou por essa situação. Eu vejo assim, que a maior dificuldade que a gente tem de alcançar uma criança é os pais reconhecer que a criança tem o problema, né? Os Sim, pais, eles vão protelando, né? Eles não querem reconhecer que o filho tem o problema e buscar ajuda, né? Então a gente ajudou uma família que a criança ela não estava desenvolvendo, né? Ela não estava falando nada, ela estava, né, fechada no mundo dela e era uma criança muito agitada, muito difícil, né? Brigava com todo mundo, mordia, né? Estressada e a família não estava sabendo cuidar e aí a gente trouxe eles para perto, direcionou, né? Foi para uma fonoaudióloga, foi tratar de algumas áreas. Hoje você vê a criança, tá uma belezinha, tá lindinha, chega bem arrumadinha, vai lá beijar, abraçar a gente, tá educadinha, né? Terapia, né? E ela está fazendo bacana. terapia. Então, assim, um ponto importante que eu vejo é, às vezes, a gente, né, vai pegar casos que, muitas vezes, como você falou aí no meio da aula aí, muitas vezes não é só a criança em si, mas a gente tem que reconhecer todo o ambiente para ver, muitas vezes, a culpa está no pai e na mãe, né? Porque não está fazendo, não está entendendo a cabeça da criança. Eu já vi pais que foram muito violentos por criança não conseguir fazer determinada tarefa, né? Jogar uma obrigação na criança, a criança não conseguir desenvolver aquela tarefa e apanhar, tomar uma surra, né? E muitas outras coisas, sendo que a mente fechada, né? Para entender por que que não conseguiu, né? Entendi. Perfeito. Ó, o Valdir falou aqui da dificuldade dos pais em aceitarem cuidar dos filhos, né? Então, não é um ambiente facilitador. E aí, ainda bem que tem vocês para ajudar, para orientar e tornar, então, facilitador para a criança. Dúvidas, pessoal? Mais alguém? Davi, Só eu, complementar, desculpa, Márcio, só para pode, complementar o que o Valdir falou aí. Valdir, você não tem noção de quando chega, então, com um diagnóstico, com algum transtorno aí de autismo, TDAH, aí é mais difícil ainda. Eu, como psicopedagoga, quando eles descobrem, para a gente poder ajudar e trabalhar, fica muito mais complexo ainda. E quando eles procuram a gente, também é bem interessante. Passou no neuro, fez avaliação, e aí precisa da psico para fazer a intervenção. E aí eles te ligam, precisando, né, do apoio. De repente, já aconteceu assim, da mãe me ligar, falar assim, olha, eu preciso marcar um horário com você, o meu filho tem laudo agora de autismo, e aí ela breca e fala assim, não, eu vou falar primeiro com a escola, porque eu não sei, eu não estou achando que isso está muito certo, eu vou resolver isso primeiro, depois eu te procuro de novo. Tipo assim, a escola já encaminhou para o neuro, porque a escola viu algum problema. O neuro já viu também que tinha, já fez a avaliação com a neuropsicóloga. E mesmo assim, ela ainda não está confiante, ela não quer aceitar, ela é complicado, é difícil para eles, é difícil para a gente trabalhar com os pais assim, quando eles não querem aceitar essa situação. Então,
é bem complexo também, quando se tem um transtorno. Ou não, né? Quando é só a parte emocional também, porque chega muito lá com dificuldade de aprender e a parte emocional que está abalada. Mas a negação é sempre a primeira coisa que vem. E aí Sim. eu acho que a sugestão que eu dou, geralmente, é fazer uma sessão com os pais por um tempo, para eles entenderem que ter um diagnóstico de autismo, ou seja, lá o de ter, não é o fim do mundo, né? Simplesmente a criança vai se adaptar, né? E a gente sabe que tem todo um processo para ser feito e realizado, e tendo um ambiente facilitador, eles aceitando isso, fica muito mais fácil. Mas a negação é aquela coisa assim, nossa, mas eu gerei um filho com problema, será que a culpa é minha? Eles se sentem culpados, então a primeira reação é negar, né? Mas assim, levá-los à compreensão. Então, os primeiros, assim, entender que eles precisam de terapia mais do que a criança no primeiro momento. Show de bola, gente. O Márcio também queria falar. A Cris tocou justamente no ponto que eu ia falar, né, Davi? Que eu acho que o grande desafio aí da clínica infantil, né, para você que já trabalha, a própria Michele, é justamente isso, a criança ter o ambiente quando ela chega no consultório, mas quando sai dali, o ambiente é totalmente adverso e confuso para ela. E aí, quando você tem que trazer os pais para essa realidade, ver que eles também precisam de terapia, tanto quanto a criança ou mais, aí é que eu acho que realmente a coisa deve dar um nó grande para quem trabalha com, porque na verdade você não tem que só cuidar da criança, talvez você tenha que cuidar primeiro dos pais, para que eles sejam um facilitador, né? Então teve muita gente que falou comigo já, né? Eu gosto muito de Melanie Klein, mas muita gente fala, a clínica infantil ela é desafiadora não pela criança, mas sim pelos provedores, né, da criança, que aí você tem que trazer eles para uma realidade para que eles participem dessa terapia, né? Senão você trata a criança 1 hora por semana e ela vive mais 80 horas aí, 90 horas da semana num clima totalmente conturbado, é um desafio e tanto aí, eu acho que para quem, né, tá na clínica infantil, não deve ser fácil, não. Não é fácil, viu? Mas é gostoso. Eu falo para todo mundo, quando eu tenho que atender pai e mãe, quero descontar raiva minha em alguém, é nos pais mesmo, que o problema dos filhos sempre são os pais. Brincadeira, tá bom, gente? Show de bola. Obrigado dos comentários. Bom, na próxima quinta, 7h15, eu já tô aqui. E aí a gente volta. Próxima quinta-feira. Certo, pessoal? Show de Ó, bola, Davi. Gessimiel, Parabéns pela aula. obrigado, Cris. O Gessimiel que faltou, se ele tivesse na gravação, tô te esperando aqui quinta. E é isso aí. Pessoal, obrigado a participação de vocês. Obrigado, Cris. Eu vou parar a gravação aqui e a gente volta na próxima